pandemia. A pandemia fechou tudo e então eu pensei, como podemos ensinar arte a eles? Como podemos ensiná-los braille? Eu tinha esse brinquedinho que funciona mais ou menos assim, que quando você está, sabe, demonstrando, algumas pessoas podem dizer, eu tenho esse brinquedo, custa $20, sabe, na Amazon. Diga sim, mas se você tocar, as bolinhas caem. Você realmente não pode fazer nada com isso. Então, isso exigiu muito design. Na verdade, levou 1 ano e meio para conseguir colocar molas embaixo de cada bola. Assim, quando você faz uma linha, pode tocá-la 1000 vezes e ela não desce até eu querer que desça. E então, desce de forma suave e fácil. Uhum. Eu posso empurrá-la de volta para baixo? Ou posso varrê-la para baixo com o lado da caneta assim? Uhum. Apenas para também considerar quão poderoso o Braille Doodle é para os pais interagirem com seus filhos e para crianças com perda de visão brincarem com seus colegas videntes. Veio o Braille Doodle para uma conferência onde havia apenas adultos. Mesmo que fossem eles que estavam perdendo a visão, eles viram o Braille Doodle e tudo o que conseguiam pensar era em como poderiam brincar com seus netos. Como seus netos, que tinham visão, poderiam desenhar para eles imagens que eles poderiam sentir e tocar. Então, Em cada caixa, certo? Você tem as instruções em braille, instruções limitadas, certo? Isso leva você ao site, certo? E é a página do site que diz instruções e lições, que leva você por todas as dicas. Poderia, você sabe, guiar uma pessoa cega desde o início no Braille Doodle. Neste lado, começaremos com o lado em braille. No canto superior esquerdo está o A. Ele tem 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas apenas o ponto 1 funciona. Você pode sentir 2, 3, 4, 5, 6, mas apenas o ponto 1 funciona. Então aqui, eu repito, chamamos isso de célula de ensino e depois a célula de prática. Onde ensinamos e onde praticamos. Então ensinamos aqui, pontos 1 e 2 para B, e depois praticamos aqui. Pontos 1 e 2 para B, certo? Sim. E abaixo da célula de prática está o braille real, certo? Porque é realmente importante sentir o braille real, imediatamente. Sim. Mas você, tipo, eles todos funcionam, certo? Então eu poderia consertar isso? Sim. Até aqui com vídeo. E também quase como um jogo, sabe? Sim. E isso torna tudo agradável e relaxante, sabe? E tivemos muitos adultos, como quando temos adultos que vêm e eles são cegos ou ficaram cegos e dizemos Braille Doodle. Às vezes eles dizem, Braille. Não, eu não faço Braille, certo? Nós dizemos, espere 1 minuto. Tipo, talvez só confira isso por 1 minuto. Você não precisa aprender o alfabeto inteiro. Você não precisa aprender. Talvez você só aprenda os números. Assim, quando estiver em um elevador e seu telefone não funcionar, você pode saber onde está. Sabe, apenas pequenas coisas para talvez ajudar um adulto cego a se sentir mais independente. E vou te dizer, Victor, entre isso e o fato de que eles poderiam fazer arte, e fazer arte com seus filhos e com seus netos. Então, originalmente eu estava projetando isso, tipo, para iniciantes, para crianças. Tipo, você sabe, crianças pequenas poderiam fazer isso. Mas agora 50% dos nossos clientes são adultos. Então você passa por todo o alfabeto e depois tem algum sinal de maiúscula, sinal de número, U, e algumas contrações, I para D, O e com. Agora você vai ter algumas letras que não estão em inglês, certo? Vai haver alguma transição. Uma coisa que você pode fazer para lidar com isso imediatamente é que temos stencils que vão na parte de trás. Então esses stencils deslizam e ficam no lugar assim. Algumas letras que não são letras em inglês ou que têm acentos ou coisas assim. Sim. Então você pode introduzir o inglês deste lado. E depois deste lado você pode preencher o que estiver faltando. Esta é a letra com o acento. Esta é a letra, sabe? Estas duas juntas formam esta letra. Outra coisa ótima sobre o Braille Doodle é que, como professora, como eu costumava ensinar a leitura, eu apenas ensino letras. Isso é jardim de infância, pré-escola. Sabe, ensinamos letras para crianças de 4 anos, 5 anos. Mas depois você tem que aprender palavras e frases.
Então, de C a T, você sabe, você tem que ir para gato. O gato gordo sentou em um tapete. Sim. E então você está lendo e escrevendo. Aqui embaixo você tem 19 células de Braille que vão de um lado ao outro. Eu poderia fazer D maiúsculo A, N, I, E, L. Esse é o meu nome, Daniel. E aqui embaixo você tem o Braille real. É meio difícil de ver nesta luz, mas é o A, B, C, D, sim, U, U. Então esse é o alfabeto. E também uma frase. Então você tem um exemplo de uma frase, mas é uma frase especial chamada The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Ela tem todas as letras do alfabeto inglês nessa única frase. Bem, temos muitas crianças cegas, mas elas têm alguma visão, sabe? Então, sim, elas não estão usando Braille. E eu fiquei tipo, não, nós somos defensores do Braille. Certo? Mesmo para crianças com baixa visão. Porque a visão muda. Ou você seria apenas introduzido ao Braille. Apenas tenha, tipo, as primeiras, tipo, bum, você pega as primeiras letras, ou você apenas tem a primeira sensação do que é, certo? Então, virando para este lado, certo? Há 1333 pontos aqui. Podemos fazer curvas e coisas assim. Quando eu demonstro curvas, eu faço bem grandes. Mas aqui eu poderia fazer todos os tipos de coisas diferentes. Eu poderia fazer triângulos, triângulos retângulos, triângulos obtusos, triângulos agudos, ângulos. Na Alemanha, mas chamamos de treinamento de orientação e mobilidade. Alguém está treinando eles para andar com um cão, andar com uma bengala? Sim, andar pela cidade. Então, com isso, eu poderia instantaneamente te dar um mapa. Eu poderia dizer, estamos aqui, certo? Eu quero te levar ao banheiro. Então, o que você vai fazer é descer mais ou menos esse número de degraus e então você vai virar à direita. Você vai descer aqui, vai virar à esquerda, vai descer aqui e o banheiro está bem aqui. E você tem, sabe, uma rua vindo assim, outra rua vindo assim. Sabe, coisas assim são bem difíceis de explicar. Eu quero ir daqui até ali. Então, o que eu faço? Sabe? Então, a melhor maneira é assim. Deixe-me explicar para você. Primeiro você vai por aqui, e então você vai... Eu chamo isso de rabisco matemático. Em cima diz rabisco matemático. São todos os quadrados, certo? Então, se eu colocar isso, ele divide tudo em cubos assim, e então você tem 4 pontos em cada célula. Bem aqui eu poderia fazer, imediatamente eu poderia fazer, tipo, 2 gatos, 3 cachorros e um cavalo. Então, imediatamente eu estou fazendo gráficos de barras que eu poderia sentir, mas não só isso. Aqui está a parte importante, eu poderia dizer, e se o gato tiver gatinhos? Ah, bem, adicione 3 gatinhos aos gatos. Agora o aluno adiciona 1, 2, 3. Agora este é o meu gráfico de barras. Isso é, tipo, a coisa mais importante, eu acho. Como professor, você quer que o aluno esteja trabalhando para fazer isso sozinho, sabe? Você não quer ser... Sabe, nós temos essas coisas que custam $20.000, certo? E vamos entregá-las a eles e dizer, olha, você pode sentir isso. É assim que o gráfico se sente. Agora, vamos mudar o gráfico, então deixe-me digitar isso. E olha, agora sinta. É assim que o gráfico se sente. Agora, é muito diferente do aluno fazer isso sozinho. Você pode colocar qualquer número em uma dessas células. Os números para Braille são os 4 pontos superiores. Então, A, B, C, D é, na verdade, 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu poderia colocar 124 aqui. 34 aqui. E agora posso multiplicar estes. E eu poderia fazer toda a multiplicação até aqui embaixo, certo? E assim poderemos fazer multiplicação, poderemos fazer divisão, adição, subtração, colocar tudo em seu lugar. Há também coisas que são para o ensino médio e até mesmo para o início da faculdade, certo? Então, se você sentir isso, sentirá pontos que atravessam o eixo X e... Certo? Então, eu tenho meu eixo X, vendo aqui,
E agora eu poderia, se eu fosse cego, plotar o ponto negativo 3, negativo 5, negativo 2, positivo 4, mas eu estou contando. Eu estou juntando. Novamente, é o aluno que está fazendo, não você. Você não está mostrando ao aluno. De repente, temos a capacidade de traçar gráficos de equações e coisas de nível mais avançado se tornam possíveis. Eles já estão usando isso em universidades nos Estados Unidos para fazer cálculos que envolvem cálculo diferencial e muitas coisas que eu não entendo. E estou feliz por não precisar entender. É importante quando estamos fazendo matemática, pois ela muda. Então, digamos, se eu colocar um negativo 2 nesta equação, o que acontece? Então, eu não preciso dizer, espere, deixe-me imprimir isso para você, certo? Certo, então deixe-me imprimir e mostrar para você. Ou, novamente, deixe-me usar esta coisa de $20.000 para colocar na equação e depois mostrar para você. Não, você vai colocar um -2, vai replotar as posições e então vai ver que o gráfico fica assim. Sim. Este é o meu favorito porque eu era o professor de arte, certo? Então, se eu colocar o stencil de arte, não há nada mais que mostre perspectiva. Tipo, esta árvore é maior que esta casa? É mais alto? Sim. E se a árvore estivesse mais longe? Certo? Tipo, montanhas não estão na nossa cara. Como uma pessoa que enxerga, temos perspectiva, e a este preço, 189. E essa é outra coisa que você sabe, nós geralmente dizemos, que isso é algo orientado por uma missão. Queremos que muitos estudantes os tenham, e algum dia estudantes que não podem pagar por eles os tenham. Não importa se você pode pagar. Queremos que as pessoas que podem pagar tenham subsídios para aqueles que não podem. Se a professora está ensinando 50 crianças em uma determinada área, ela deve ter 50 doodles em braille. Toda criança deveria ter um braille doodle que elas mantêm. A professora não precisa pegá-lo de volta ou qualquer coisa. É barato o suficiente para que o aluno possa tê-lo. Eles poderiam usá-lo para braille, poderiam usá-lo para a escola primária, poderiam usá-lo para o ensino médio e assim por diante.